Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Com o apagão da internet, não são apenas os iranianos que ficam sem informação e com dificuldades acrescidas para organizar os seus protestos. É também o exterior, as opiniões públicas do mundo inteiro, que ficam sem conhecer o nível de violência com que o regime dos ayatollahs tem reprimido as manifestações. Trump ameaçou intervir militarmente se houvesse mortes, as morgues acumulam cadáveres e a intervenção ainda não aconteceu. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros já admite negociar, ao mesmo tempo que se apresenta desafiante, preparado para a guerra, sinalizando que se fossem atacados, os iranianos atacariam interesses norte-americanos na zona. A situação económica do país, muito frágil, tem potenciado os protestos e a repressão tem sido sempre a resposta do regime. Vai mudar alguma coisa agora? A oposição não é um movimento organizado e a figura que se destaca, Reza Pahlavi, filho, vive no exterior e é pouco provável que gere consenso entre os que ficaram no Irão e lutam contra o regime. Irá Trump tentar negociar pela força da ameaça uma transição operada pelo próprio regime em contacto com a Casa Branca? Que cenários se colocam como forma de pôr fim a uma ditadura religiosa que em 1979, quase 50 anos já lá vão, derrubou uma monarquia autocrata? À procura de respostas, conversamos neste episódio com o comentador da SIC, Rui Cardoso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rui Cardoso, regressamos a um tempo de contestação ao regime dos Ayatollah no Irão, com uma resposta de grande violência por parte da ditadura. Há razões para acreditar que desta vez será diferente do que foi no final de 2022, na sequência da morte de Mahsa Amini? Talvez haja. Agora, há aqui efetivamente uma diferença importante, é que exatamente a seguir à morte da senhora Amini, às mãos da polícia de costume, houve, pela calada, uma liberalização dos códigos de vestuário, pelo menos em Teherão e nas grandes cidades, e, portanto, o regime criou aí uma certa válvula de escape. Nesta altura é mais complicado porque conjugam-se várias coisas. Conjuga-se a situação económica desastrosa. Portanto, aí também há propostas para melhorar alguma coisa, não é? Claro, a completa derrocada da moeda. E depois não é só isso, são problemas de saúde pública, uma epidemia terrível de chikungunya, falta de água, empobrecimento da classe média, portanto torna-se difícil arranjar ali uma cenoura qualquer para mostrar a quem contesta o regime. Portanto, eles até agora só mostram o cacete. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois do Governo vir dizer que os protestos estão controlados, nós não sabemos porque há pouca informação a sair, admitiu negociações. O que é que está aqui a pesar? É a ameaça de Trump? Não sei se a ameaça de Trump pesa assim tanto, quer dizer, porque a principal preocupação, Trump, apesar de tudo, está lá longe, não é? Quer dizer, a principal preocupação é o povo nas ruas. E depois, quer dizer, há aqui uma coisa que é importante. O regime vai envereda por uma narrativa conspiracionista, quer dizer que isto é tudo atiçado por agentes do estrangeiro e picado. Unidos, Israel, etc. Bom, ora bem, não pondo de parte que possa haver agentes da CIA e da Mossad misturados nesta coisa toda, a aproveitar a confusão, a questão é que a situação está de tal maneira má que não é preciso agentes da CIA e da Mossad para empurrar as pessoas para a rua, porque elas vão
de livre vontade e perfeitamente furiosas, porque de facto não há perspectivas de vida, nomeadamente para a classe média. Isto não é de agora, já tem uma série de meses, se não de anos. E isso ainda se faz notar mais nas cidades do interior, onde há mais pobreza. Regressando a Trump, ele ameaçou intervir se houvesse mortes, e mortes, infelizmente, o que há é às centenas, ou mesmo milhares. Que tipo de intervenção podia a América fazer para lá de uma ajuda tecnológica e financeira que pudesse ajudar quem se está a manifestar? Faz sentido intervir militarmente numa situação dessa? Faz qualquer tipo de sentido. Quer dizer, a opção inteligente era de facto via soft power, mas quer dizer, soft e power na mesma frase com Trump não funciona. Mas de facto, dadas as proximidades com Elon Musk e a disponibilidade do sistema Starlink e tal, portanto, arranjar maneiras de controlar a censura da internet, arranjar maneira dos iranianos se poderem informar do que se passa no resto do mundo, do que se passa no seu próprio país, uns aos outros, e, portanto, criar ali algumas dinâmicas de liberdade, de agregação das pessoas, circulação livre de informação e tal. Isso seria muito mais eficaz do que bombardear o Palácio Presidencial ou a residência do Guia Supremo e tal. As polícias, a segurança... Tudo isso. Claro, mas quer dizer, o problema é que, a acontecer isso, se Trump for para uma coisa dessas, quer dizer, está a incendiar o Médio Oriente, que, não estando maravilhoso, apesar de tudo, estava relativamente tranquilo, porque obviamente os iranianos retaliarão, e retaliarão sob bases americanas na região, sobre Israel por sua vez responderá. Portanto, é incendiar as coisas de uma maneira que não interessa a ninguém, nomeadamente não interessa, por exemplo, aos vizinhos sauditas, nem nada que se pareça. E olhando internamente para o Irão, uma intervenção norte-americana com as acusações de que os Estados Unidos e Israel estão por trás disto, pode ajudar o regime dos ayatollahs criando a ideia de que há aqui uma cumplicidade nacionalista contra a agressão exterior. Pode, porque efetivamente é o velho efeito de juntar as pessoas à volta da bandeira. Há a ideia, isto é muito difícil visto ao longe, mas há a ideia de que há uma espécie de maioria silenciosa que, não gostando ou tendo críticas a fazer ao regime dos ayatollahs, é também muito cioso da liberdade e da independência e sobretudo da soberania do seu país. E, portanto, numa situação de mais bombardeamentos, recordemos que os houve na guerra dos 12 dias, isso pode soldar de facto uma espécie de uma frente patriótica e contra a invasão, contra a agressão exterior, e portanto, claro, isso é o sonho da ditadura teocrática, porque desvia as atenções para o inimigo externo e não para o inimigo interno. Olhando para fazer uma comparação com o que aconteceu na Venezuela, que tinha a China e a Rússia como aliados, mas isso não lhe valeu de grande coisa aqui, mas a Venezuela não tinha nada para dar à Rússia e à China. O Irão militarmente além do petróleo, claro. Mas a Rússia não precisava de petróleo, não é? Nesse caso. Em princípio, ela até o vende. Exato. Esta ligação mais forte do Irão com a China e com a Rússia também desaconselha Trump, ou isso não tem peso? Eu não sei se será por aí. Agora, quer dizer, a capacidade de um regime à beira do abismo poder fazer estragos locais é imensa. Quer dizer, há uma informação que veio cá para fora, verdadeira ou não, mas que diz que algum arsenal de mísseis balísticos na posse dos guardas da Revolução foi guardado durante a Guerra dos 12 dias para usar numa altura em que efetivamente fizesse falta. Poderia ser agora. E depois há ali todos os estreitos por onde circula uma boa parte da produção petrolífera mundial, que são relativamente fáceis de bloquear e criar uma situação absolutamente de pesadelo. Portanto, quer dizer, convém pensar duas vezes antes de atirar uma pedra. Sim, no Iémen, por causa da circulação, ainda continuam lá os proxies do Irão, claro, disponíveis para fazer estragos. Não, isso e sobretudo porque eles estão, efetivamente, estrategicamente alinhados com o Irão, mas têm algum grau de autonomia, eles têm reivindicações locais, batem-se nomeadamente com os separatistas do Sul apoiados pelos Emirados, aos quais agora a Arábia Saudita acaba de tirar o tapete e até de bombardear um navio com armas para os separatistas do Sul. Novamente, com aquilo que aconteceu, comparação com o que aconteceu na Venezuela, caiu o ditador, manteve-se a ditadura. Trump não confia, esse é que é o ponto. Não confia na oposição para fazer a transição. No Irão as coisas tenderiam a ser ainda mais difíceis. Trump está a falhar de novo com a oposição. Prometeu ajudar e depois, até agora,
ainda não aconteceu nada. Não aconteceu nada, e depois há aqui uma figura completamente grotesca, que é o filho do antigo Shah, que aparece internamente como ocupando o vazio, portanto não há nenhuma grande figura da oposição, pelo menos até ver, e portanto grita-se nas ruas de Teherão e de outras cidades o nome do filho do Shah, mas onde ele tem alguma implantação, algumas ligações, é na diáspora, é no Irão de fora. E depois, quer dizer, o Sr. Pahlavi cola-se a Israel, cola-se aos Estados Unidos, teve a falta de senso de se regozijar com os bombardeamentos israelitas e americanos, já agora, sobre o Irão, que mataram umas centenas de compatriotas seus. Ora, isto para um líder, para um putativo líder da oposição, não é propriamente um bom começo. Agora, a questão é, quem é que dentro do regime pode protagonizar a mudança? Será que, por exemplo, um Hassan Rouhani, que já foi presidente, que de facto encarna a linha moderada, tem força para tirar o tapete ao líder supremo Khamenei, que aliás está doente e não vai durar para sempre? Essa é a grande dúvida. E tirando os religiosos, há na sociedade civil ligados ao regime alguém que possa fazer uma transição na linha do que Trump conseguiu fazer na Venezuela, ou está a conseguir fazer na Venezuela? Vamos lá ver se ele está a fazer, seja que transição for na Venezuela, porque como muito bem dizias, ele levou o ditador, mas manteve a ditadura, portanto, porque a relação dele não é com a democracia. Aqui há uma análise que eu já vi, à qual eu acho uma certa graça, tem alguma ironia, que era que aparecesse alguém no Irão que fizesse mais ou menos o mesmo que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ou seja, que avançasse com uma agenda de reformas que iam sendo postas em prática progressivamente, sem, portanto, ir contra o essencial do regime. Pode aparecer um príncipe iraniano, alguém da elite do regime consiga fazer isto, o caminho é sinuoso. O presidente tentou e as forças de segurança e o próprio Khamenei opuseram-se a que houvesse mudanças nesta altura, não é? Claro. Agora, a questão é, isto no fundo há aqui três hipóteses de saída, todas elas são complicadas. Quer dizer, a hipótese 1 é de facto uma abertura completa do regime, portanto, liberalização, até alguma permissão de partidos, de forças políticas, imprensa livre expressão de opiniões e tal, que resolvia muita coisa, mas se calhar era corrosivo para a própria essência do regime dos ayatollahs. Não sei se isso poderia funcionar. A segunda hipótese é, efetivamente, empurrar com a barriga, ou seja, demonizar os manifestantes, dizer que eles são marionetas de Israel e dos Estados Unidos. É um bocadinho o que está a acontecer, e empurrar com a barriga a ver se a coisa se resolve. O problema é que a coisa não se resolve, os problemas vão se acumulando e depois explodem como explodiram agora. A terceira, que é a pior de todas, é apostar numa repressão absolutamente sangrenta, se calhar levada a cabo mais pelos guardas da Revolução até do que pelas forças de segurança e do exército, que a determinada altura não é impossível, não estou a dizer que isso vai acontecer, mas não é impossível um cenário como aconteceu nas primaveras árabes na Tunísia e no Egito, que a determinada altura os soldados recusam-se a disparar sobre a multidão e os dois déspotas, Ben Ali e Mubarak, caíram, não é? Não sei se isto aqui pode acontecer, porque há aqui um fator extra, que é a guarda pretoriana do regime, portanto a guarda revolucionária, que tem direito a fatias importantes, ao controle de fatias importantes da economia iraniana. É complicado. Até podemos sair desta coisa toda com a implantação de uma ditadura militar, claramente, portanto, a militarização da sociedade iraniana. Vamos ver. Em plena campanha de presidenciais, Ivan Nunes e Paulo Pena lançaram uma série sobre a mesma eleição, mas de entusiasmante ano de 1986. Um país mais pobre, mais mobilizado politicamente e com grandes candidatos. Que paralelismos podemos fazer? No podcast, no último episódio, o crítico de cinema e televisão, José Paiva Capucho, recebe os autores de A Duas Voltas, que pode ser visto na RTP Play. Maria de Lourdes Pintacilgo, Salgado Zenha, Mário Soares e Freitas do Amaral tornaram a disputa eleitoral numa das mais ferozes, mas também com maior elevação de que há memória. E isso sentia-se nas ruas. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.